Olá, estou de volta para mais uma canalização comentada de Cryon. E eu quero dizer que hoje eu estou muito feliz, estou alegre, porque está sendo muito divertido fazer esses comentários nas canalizações. Eu também vim de um atendimento agora de manhã, onde eu me diverti muito também, foi muito gostoso, muito leve. Hoje o dia realmente está leve, está feliz. E eu fico muito feliz com isso, obviamente. Eu preciso sempre estar me divertindo. Se não tiver divertido, eu não faço. Tá bom? Então vamos para a canalização de hoje. E eu vou comentar os bastidores desta canalização de hoje. Ontem, quando eu estava fazendo o vídeo, eu citei Deus e como as pessoas agem, né? Como as pessoas veem Deus. E eu tive a intuição, inclusive, na hora de falar sobre Deus, não é? No próximo vídeo, num próximo vídeo. E, sincronicamente, a Regina Santos, que está me acompanhando, não é? Que é madrinha desse trabalho e está me acompanhando todos os dias, veio me perguntar: Olivia, você que teve tanta experiência como evangélica, como é essa história de ter medo de Deus? Temer a Deus, você deve temer a Deus. E eu falei, nossa, eu estava justamente pensando, ontem eu tive essa intuição de fazer um vídeo a respeito disso. E eu falei, eu vou procurar um vídeo em que o Cryon fala sobre Deus. E, pasmem, tem um vídeo com o tema O Medo de Deus. Gente, não podia ser mais perfeito, por isso que eu tô tão feliz, porque as coisas estão fluindo. Quando a vida flui, quando tudo acontece, a gente só pode sentir felicidade e gratidão, não é verdade? Então vamos para a canalização e depois eu vou comentar, ok? Vamos lá. Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Um lembrete. Todas estas mensagens que eu dou a vocês, neste programa, estas canalizações, estarão disponíveis para todos. Estarão disponíveis no website do meu parceiro. Tudo o que é dito nestas canalizações sempre estará disponível gratuitamente. Neste mês, gostaríamos de iniciar uma outra série. E esta série poderá aparecer com aquela que nós fizemos em 2021. Naquela época, nós demos a vocês algumas explicações sobre as 4 faces do medo. E neste mês, nós falaremos sobre os 4 medos também. Mas estes medos, eu direi, são excepcionalmente práticos. Eles são aqueles que as pessoas estão experimentando agora. Eles não são tão esotéricos ou genéricos como aqueles que nós demos antes. Eles estão mais próximos de casa. E aquele que eu dou primeiro destes 4 é controverso. Você pode me ouvir e dizer, bem, o que há de controverso nisto? E outros dirão, eu nem mesmo acredito em você. Como você poderia dizer essas coisas? Porque a sua consciência e aquilo que vocês esperam, e aquilo que vocês pensam, o que foi ensinado a vocês, posicionará a forma como vocês recebem este medo em particular, esta mensagem em particular ou estas instruções. Há uma grande tristeza, você poderia dizer, em algumas áreas sobre como este planeta ensinou e percebe aquilo que é a fonte criativa. Quem é Deus para você? O que foi dito a você que é Deus? Será que esta é até a mesma palavra correta? Aquilo que é o Criador de tudo que existe, ele deve ser temido. Bem, é isso que é ensinado a vocês. Então, o primeiro medo, sobre o qual eu quero falar, que as pessoas têm, e que se coloca no caminho do amor, e da compaixão, e da cura, e da vida, é o medo de Deus.
O que foi dito a você? Em primeiro lugar, eu darei a você o cenário que eu já dei tantas vezes antes, mas talvez seja a primeira vez que você ouve isto. Deus não tem uma consciência humana. Como você define aquilo que é o amor puro, que envolve tudo o que é incondicional, que tem tanto amor por você, que este Deus conhece o seu nome, e que você é parte daquela fonte criativa, porque sua alma foi feita por Deus, e sua alma é eterna, tão amado, que você é parte de tudo isto, e então você desce para a terra. E em uma energia mais baixa, por éons de tempo, seres humanos têm decidido que Deus é um humano de algum tipo. E você pode dizer, bem, isso é loucura, pois nenhum humano disse que Deus é humano. Sim, vocês fizeram isso, humanos. Toda vez que vocês criaram uma doutrina que mostrava Deus como vingativo e raivoso e que tinha regras de punição, este é um pai, meus queridos. Este é um pai humano. Este não é o Criador do universo. Eu acho que vocês compreenderam isso errado. E, no entanto, na energia da criação, ela começa com aquilo que é o jardim de infância, crescendo, passando pela primeira, segunda, terceira série, e acontece o mesmo com a energia. Então você poderia esperar esse tipo de coisa no planeta. Essas coisas nunca melhoraram. E até mesmo até hoje, vocês vão para lugares onde eles dirão, Deus é amor, e Deus punirá você se você não se comportar, se você não fizer isto e aquilo. E a propósito, você fez algo que você nem mesmo sabe, há milhares de anos atrás, pelo qual você está sendo punido. E continua, e continua, e continua. Você realmente acha que o Criador deste universo, a definição de amor e compaixão, pode punir você? Quão conveniente que aqueles que dirão que você tem apenas uma única vida e você está vivendo, e é melhor ser uma vida boa, porque no final desta vida, sua alma será atormentada, eles dirão. E há muitas fotos daquele tormento nas igrejas, de forma que todas as crianças possam olhar para aquilo. Vocês sabem que eu estou certo? Não fui eu que inventei isso. Medo de Deus. Vocês são programados para temer Deus. Isso é importante. O que vocês fazem com relação a isto? Meu parceiro viveu a mesma coisa. Então ele começou a fazer a pergunta, e que Deus respondeu imediatamente. Mas você precisa ser capaz de perguntá-las. Querido Deus, querido Espírito, eu acredito em você. Sempre me foi dito que você é real. Eu te amo. Será possível que não tenha me sido ensinado de forma correta? Será possível que haja uma história muito maior, que a humanidade apenas começou a aprender? Será possível que você é tão belo e tão maravilhoso, tão glorioso? Eu não preciso adorar isto que é você, pois ela é parte da minha alma. Você é tão belo, maravilhoso e bom que você jamais poderia punir, ou ficar com raiva, ou quaisquer das coisas que são da natureza humana, que estão atribuídas à fonte criativa. Será possível? E quase que imediatamente, meu parceiro recebeu o banho de amor que eu dei a ele, indicando há algo aqui. E se, meus queridos, vocês nunca jamais receberam verdadeiramente a verdade? E não é uma conspiração, é porque aquela verdade está agora simplesmente vir à tona. Há uma luz muito melhor do que uma velha energia. Aquilo era o melhor que eles tinham. As doutrinas que talvez vocês aprenderam, com as quais foram programados, era o melhor que eles tinham.
Se você dá uma olhada nos antigos, até mesmo nos gregos, eu já disse isso antes, eles fizeram seus deuses disfuncionais para que eles fossem iguais a vocês. Isso tem um precedente. Se vocês tiverem percebido, estude isso um pouco. E vocês começarão a perceber que toda a hierarquia da ideia de Deus fazendo isto e aquilo, e requerendo isto e aquilo, e adoração e punição, e fazendo com que sua alma vá para um lugar horrível, com um anjo caído, tudo isso são alegorias, são histórias, e são histórias humanas. Não são divinas, não são reais. E por toda a sua vida, é isso que é ensinado a vocês. Então é claro que vocês temeriam a Deus. O Criador deste universo, que ama você profundamente, não deve ser temido. O Criador deste universo, que te ama além de qualquer medida, é parte da sua alma. Toda a sua energia está aliado com você e está esperando para dar a você e ensinar compaixão, gentileza, beleza. Vamos fazer um exercício juntos. Se você quer sentir isto, eu te convido para colocar sua mão em seu coração. Se você quer compreender mais, eu direi que nesta energia, respostas vêm rapidamente. Especialmente as perguntas a respeito da sua própria percepção de sua própria divindade. Querido Espírito, querido Deus, eu quero me esquecer de tudo que foi me dito a você agora mesmo e deixar tudo em branco e deixar que você me diga quem você é. Querido Espírito, mostre-me a benevolência e o amor que estão lá. Que isto preencha o meu coração com paz, compreensão, de forma que eu compreenda totalmente que talvez você seja diferente. Talvez você não seja um pai como é um humano. Talvez você esteja muito além de qualquer consciência que eu possa conceber. Talvez você me ame tanto que eu nunca estarei só, que você sempre estará comigo. Que haverá guias e anjos me ajudando através desta vida. Talvez eu esteja aqui para aprender aquele amor, não para temer você. Mostre-me. Mostre-me. Querido Espírito, querida fonte criativa, mostre-me um cenário maior, um que ninguém jamais me mostrou. E faça isso de uma forma não com imagens numa parede ou em livros, mas de uma forma que eu não possa perder, me dê a sincronicidade, talvez, de outros que me darão a mesma mensagem de uma outra maneira, ou talvez em meus sonhos, ou talvez agora mesmo. Preencha-me com tanto amor que eu jamais temerei aquilo que é Deus novamente. Eu te conhecerei tão bem e te amarei tanto e sentirei sua compaixão e gentileza como eu nunca senti antes, que eu poderei simplesmente sentar e rir da alegoria que me foi ensinada, como uma criança aprendendo a respeito de um conto de fadas que nunca existiu. E então, quando ela cresce, aquilo é corrigido. Já é tempo para a correção. Não há nenhum motivo para nenhum humano jamais temer aquilo que é a fonte criativa. Ela nunca punirá você. Nunca, jamais tratará você diferente do que você trataria seus filhos, meus queridos, que vocês amam tanto. E sejam conscientes de que esta fonte criativa é responsável por tudo o que vocês veem enquanto você olha para o céu, dia e noite. Ele sabe o seu nome e quer preencher você completamente com amor. Você não é um pequeno ponto em um planeta que se move. Você é uma alma eterna. E há propósitos e motivos para você e sua consciência e sua vida. E tudo isso se alia totalmente com os planos de Deus, de amor, compaixão e mudança nesta terra. Se você fizer isso, você poderá começar a brilhar com a luz que é sua. Você nunca, jamais temerá Deus novamente. Jamais. Eu sou Cryon e amo esta família.
dando a você uma verdade hoje. Verdade. Eu quero que você sinta a realidade dela. E assim é. Mas deixa os medos. Pois é, nessa canalização eu acho que está a essência da nossa consciência, da minha consciência, da minha experiência nesta vida. Eu vou falar primeiramente sobre a minha experiência, o que aconteceu comigo em relação a Deus. Eu fui evangélica mais de 25 anos, não sei exatamente quantos. Fui evangélica, li a Bíblia inteira umas 5 vezes. Orava e lia a Bíblia todos os dias. A gente tinha uma prática que chamava-se orar e ler, onde a gente pegava um capítulo ou um versículo e orava aquele versículo o dia inteiro. Todo dia a gente tinha um versículo novo. Então, a teologia, a doutrina estava muito enraizada em mim. E é interessante, ele fala isso, que ainda hoje você vai para lugares onde se prega que Deus é amor. Todo ser humano busca uma única coisa, o amor. Só isso que a gente busca, só isso. O resto são decorrências, são consequências. Só que, o que é o amor, não é? O que é o amor? E aí, nessa busca do amor, a gente vai para lugares onde dizem, Deus é amor. Oh, que bom, Deus é amor, então vamos para lá. Porque é o amor que eu quero. Não é nem Deus que eu quero, na verdade. Porque Deus eu não sei exatamente o que é. Mas amor eu sei. Eu sei o que é amar, eu sei o que é ser amada. Então eu vou para lá, onde me dizem que Deus é amor. Na Bíblia está escrito isso. Deus é amor. Mas na Bíblia também está escrito, a nossa Bíblia atual, está escrito que Deus vinga, Deus pune, Deus condena, Deus manda para o lago de fogo. E também Deus presenteia, recompensa. Ele recompensa as pessoas que são boas, que são boazinhas, que fazem o que Ele manda, não é? Que temem a Deus, que têm medo de Deus, que obedecem às leis, enfim, uma série de comportamentos. Eu buscava realmente o amor e acreditei que naquele lugar para onde eu fui, onde diziam que Deus era amor, eu iria encontrar o amor. Bom, depois desses mais de 25 anos, eu cheguei à conclusão de que eles não sabiam o que era o amor e nem era lá que o amor estava, né? Em nenhum desses lugares que eu fui. Fui em 3 lugares, pelo menos. Não era lá que ele estava. E aí eu entrei num processo de negação de Deus. Negação porque eu precisava me desvincular, eu precisava me limpar, não é? Dessas crenças que eu tinha adquirido a respeito de Deus, que não me satisfaziam, que não respondiam às minhas perguntas, e eram muitas. E aí um dia aconteceu uma coisa muito louca. Já contei essa experiência algumas vezes, vou contar aqui de novo porque tem tudo a ver. Quem já foi evangélico sabe que você sai da igreja, mas a igreja não sai de você. Você sai da religião, mas a religião não sai de você. Ou seja, toda a minha história estava baseada na minha experiência dentro da igreja. Eu estava na igreja desde os 18 anos de idade. Eu saí da católica para a evangélica aos 18 anos de idade. Me converti. Diante dessa experiência de toda a minha vida, eu me considerava evangélica, como todo mundo que sai da igreja, que lá, né, nas denominações
são taxados de desviados. O desviado é aquele que saiu da igreja. Mas um dia vai voltar, um dia Deus vai tocar no coração e a pessoa vai voltar. Só que não, só que comigo não aconteceu isso. Um belo dia, depois de algum tempo que eu tinha saído da igreja, não muito tempo, da última que eu estava, eu tive uma experiência transcendental. Hoje eu sei o que é uma experiência transcendental. Naquela época, isso faz acho que bem uns 20 anos, talvez, por aí. Não tenho a data exata disso, mas eu acredito que seja, pelas minhas contas aí, uns 18, 20 anos. Eu dormi evangélica e acordei não evangélica. E durante muitos anos eu não sabia explicar o que tinha acontecido. Eu só sabia dizer que eu tinha dormido evangélica e acordado não evangélica. E naquele dia que eu acordei não evangélica, foi um dos piores dias da minha vida. Porque eu tinha perdido o meu chão. Imagine que arrancaram de você a sua história. Mais de 25 anos de história. Eu não tinha chão. Eu estava perdida no mundo. E nesse dia eu corri desesperada para minha irmã de alma, a Ivani Muniz, psicóloga, que conheci na igreja, saiu antes de mim, bem antes de mim. E eu corri para ela e disse, me ajuda, porque eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu tô sem chão, eu tô perdida, eu não sei o que aconteceu. E eu só sabia dizer isso. Eu entrei nesse processo de negação de Deus. Entrei fundo nesse processo, porque como eu já não tinha mais aquele histórico de evangélica, ou seja, toda aquela história tinha sumido. Ah, interessante, detalhe, ficou um buraco no meu peito. Um buraco. Bem aqui no peito, bem no meio do peito. Ficou um buraco, literalmente um buraco. Como eu não tinha mais esse histórico, eu comecei a questionar Deus de todas as maneiras. Na verdade, é como se eu tivesse começado do zero. Como se eu tivesse que escrever a minha história do zero com esse ser denominado Deus. Então eu perdi a fé nele. Eu não sentia mais o que eu sentia na igreja, né? Aquela presença do Espírito Santo eu não sentia mais. Enfim, mudou tudo. Um belo dia, em 2015 eu conheci o Mente Próspera, conheci um monte de gente, um monte de amigas que eu tenho até hoje. E a gente foi para em 2020, não, 2020 já foi a pandemia. Em 2019, nós fomos para um encontro num sítio aqui em Santa Isabel. Foram algumas terapeutas, né, algumas pessoas do Mente Próspera. Nós fomos para um sítio. E eu fui na sexta-feira, a gente ia ficar sexta, sábado, domingo. Algumas pessoas foram no sábado, outras pessoas foram no domingo. Entre as pessoas que foram no domingo, estava uma amiga que a gente conversando. Eu falei que eu tinha visto uma nave no dia anterior, não vou falar sobre essa história hoje, talvez eu fale numa outra ocasião mais específica, mas eu comentando com ela que eu tinha visto uma nave no dia anterior. E ela comentou de uma história de um terapeuta que tinha sido abduzido, tinha sido levado para uma nave, e aí quando ele voltou, ele começou a falar do amor, enfim, ele mudou toda a forma de trabalhar dele. Nessa hora, caiu um HD de quina, como diz a Regina Santos, caiu um HD de quina na minha cabeça. Era isso que tinha acontecido. Tinha sido retirado um arquivo completo
da minha experiência como evangélica. Porque, gente, mais de 25 anos fazendo a mesma coisa, não precisa nem de tudo isso para virar hábito, não é? Você tirar um hábito, arrancar com a mão um hábito, não é pouca coisa. E também não é deste mundo. Com certeza não é deste mundo. Porque a gente fala que para você mudar um hábito, você tem que repetir, repetir, repetir. No mínimo aí 21, tem gente que fala 28, 30, enfim. Você tem que repetir muitas vezes um hábito, uma coisa, um comportamento para virar hábito. Não se tira um hábito com a mão. E eu vou chamar isso de hábito. Eu vou chamar até a minha experiência de hábito. Olha, acabei de ter essa ideia, porque define muito, mostra muito o que acontecia, não é? Como era a minha vida. Era um hábito ser evangélica. Quando eu vi isso, quando eu tive a clareza, a consciência de que isso tinha acontecido, a minha vida mudou de novo, completamente. Meu Deus, eu fui levada para uma nave, provavelmente, e foi retirado esse arquivo, desse hábito, dessa experiência. Claro que o conhecimento, olha só que interessante, o conhecimento da Bíblia, a minha conexão com Deus, naquela época que eu tinha com Deus, nada disso mudou. Nada disso foi tirado, apenas o hábito. E aí eu tive que repensar essa experiência toda, obviamente. E aí em 2015 também, além do Mente Próspera, eu fui para um simpósio de saúde quântica do Wallace Lima, em Brasília. E nessa fase, nessa experiência de negação do conceito de Deus, eu vi num estande de livros um livro do Osho com o título Deus Não Está Morto. Esse foi o único livro que me chamou a atenção, porque eu estava nesse processo. E eu disse, eu não vou comprar esse livro, porque eu estou com muito livro para ler, enfim, não vou ler agora, não vou comprar. Não comprei. Nesse mesmo ano, no final do ano, isso foi acho que setembro, outubro, se não me engano, acho que foi setembro. Em novembro, nós tivemos o primeiro evento ao vivo do Mente Próspera. Deixa eu até pegar o livro aqui. E aí, era meu aniversário, era dia 22/11 de 2015. Nesse dia, um querido enviado, como diz a Regina, quem entrega são os humanos, não é? O universo nos entrega as coisas a respeito de seres, por meio de seres humanos. Um querido simplesmente chegou para mim e disse, Olívia, eu tive a intuição, eu tive a direção de entregar esse livro para você. Esse livro se chama, tá ao contrário aqui, Amizade com Deus. E ele fez uma dedicatória. Olívia, com muito carinho, te trouxe este livro para ti. João Luiz, 22/11 de 2015. Na época eu tentei ler esse livro. Não consegui. Não entendi nada. Enfim, deixei de lado. Acho que eu fui até a metade, mas também não entendi muito. Mas daí pra cá, depois dessa sincronicidade, que tipo HD de quina na cabeça, né? Tipo, vamos entender Deus de um outro jeito. Eu comecei a buscar uma nova compreensão, um novo relacionamento. E para quem quer conhecer Deus de uma outra forma, completamente diferente, eu aconselho que compre esse livro. Aliás, esse livro, ele é um segundo momento do Neil Diamond Walsh, Donald Walsh, que ele escreveu uma trilogia famosíssima, que eu ainda não comprei, que chama-se Conversando com Deus. São 3 livros, onde ele fala também da experiência dele com Deus. Livros fantásticos, né? Esse livro aqui é fantástico, imagino que a trilogia seja mais ainda best-seller em todo o mundo.
Então, se você quiser conhecer Deus de uma outra perspectiva, compre esse livro. E aí, a partir desse livro e a partir da compreensão também do que tinha acontecido comigo, eu comecei a buscar Deus, visando, na verdade, ser uma experiência pessoal. Não mais o que tinham me dito a respeito de Deus, mas o que eu sentia, como era a minha percepção, como era a minha experiência. E aí o Cryo entra. Já contei isso no início. 2016, o Cryo entra e começa a me falar de Deus. Né? E aí a gente começa pela palavra, como ele fala. A palavra está correta? Chamar a fonte criadora, chamar o vácuo quântico, chamar a fonte de tudo que é, de Deus, é correto? Primeira pergunta. Se a gente estuda mecânica quântica, como eu estou estudando, com o professor Hélio Couto, a gente começa a ouvir outras denominações para essa energia, para esse ser, enfim, nem dá para definir o que é. Mas que ele tem, que essa fonte, a fonte, o criador, a fonte criativa, o vácuo quântico, tem a dualidade feminino-masculino. Então, já começa a cair por terra a palavra Deus, porque Deus é uma palavra masculina. E a fonte não é masculina, apenas. É masculina e feminina. Tem as duas polaridades. Tudo no universo é dual. Tudo tem duas polaridades. E o feminino e o masculino estão nessa energia. Então, começa por aqui o primeiro questionamento a respeito da palavra. Segundo, Deus é Pai. E por que não, mãe? Que gera. E aí, Deus é Pai, cria um problema muito maior. Porque quando você fala Pai, o nosso cérebro, o nosso conceito de Pai é de um homem. Um homem, ser humano. E aí a gente atribui a Deus, esse ser, que é amor, atributos humanos. Raiva, inveja, ciúme. Deus é ciumento. Deus do céu, como pode? Ao mesmo tempo que Deus é amor. E eu acho engraçado porque as pessoas não se dão conta dessa controvérsia, dessa contradição. Não se dão conta disso nas igrejas. Você atribui, as religiões atribuíram a Deus sentimentos, características humanas. Aí eu gosto de uma frase que eu sempre digo, né? Os homens fizeram Deus à sua imagem e semelhança. Não foi o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Foi Deus que foi feito à imagem e semelhança dos homens. Raivosos, rancorosos, vingativos, punidores, juízes, castigam ou presenteiam, enfim, beneficiam. Nada disso é amor. Se a gente partir que o amor, a gente pode chamar de amor a fonte criativa, o criador, a divindade, o vácuo quântico, chamar de amor é correto. Porque é uma palavra extremamente abrangente que a gente nem entende o significado como seres humanos. Mas chamar de Deus e de Pai é muito complicado. É muito complicado. Na verdade, ontem eu estava pensando a respeito da salvação. E a Ivani fala muito sobre isso. Nós somos responsáveis pela nossa salvação. Mas o que é a salvação? Salvação de quê, exatamente? Aí a Bíblia diz o seguinte, Jesus diz o seguinte na Bíblia. Vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. Quem crer em mim
como diz as Escrituras, será salvo. E aí a reflexão vai muito mais funda. Eu vou falar porque é o que eu estou sentindo, né? Não sei nem se caberia neste vídeo, enfim. Mas eu vou falar, porque foi o que me veio ontem. Toda essa clareza, toda essa consciência que a gente está tendo da quinta dimensão, nós que estamos falando sobre isso, vivendo, caminhando para isso, nos mostra que existem dois polos, existem dois grupos, existem duas tendências, existem duas energias, que é a energia do amor e a energia do não amor, porque não existe outra coisa além do amor, só existe a falta dele. O amor, no livro O Poder, da Rhonda Byrne, é outro livro maravilhoso que eu sugiro, aconselho. Ela diz que só existe uma força no universo, e isso é provado pela mecânica quântica. Existe uma única fonte, uma única força, que é o amor. E o amor não é simplesmente um sentimento, ele é uma força. Ele é a força motriz do universo. É o que gera, é o que mantém. O amor nos mantém. É um livro muito lindo esse daí também. O amor nos mantém vivos. Se não tivesse o amor, a gente nem estaria aqui. E o não amor é a força da não salvação. A salvação é o amor. Jesus, Yahvé, o Cristo, que se encarnou na Terra, ele veio trazer uma única mensagem: que o amor é a fonte de tudo, que tudo se resume no amor. Ele só veio mostrar isso. O amor, o amor, o amor. Ele viveu o amor, ele pregou o amor, ele emanou o amor, ele é a própria representação do amor. Então, a salvação é justamente a gente olhar para o amor, é buscar o amor, é viver o amor. E a perdição é o não amor. Agora, tem uma coisa interessante que eu anotei aqui para falar. O amor ama incondicionalmente. E não importa qual seja a condição do ser, da criatura que não está neste outro polo, não é? No polo da salvação, não importa. Não existe julgamento. O amor é incondicional. Incondicional é que não existe condição para amar. Esse Deus da religião, ele é um Deus condicional ou condicionado às suas atitudes. É completamente contrário à essência, à verdade, ao verdadeiro amor, que é incondicional. Imagina uma coisa que é só amor, poder sentir alguma coisa que não é amor. Não existe. Não cabe na cabeça da gente, nem no ser humano não cabe essa ideia absurda. E as pessoas acreditam nisso. Ontem eu estava pensando a respeito da minha salvação. E eu acho que ontem eu entendi o que a Ivani quer dizer com isso. Que ela ama a salvação dela, não é? Eu amo a minha salvação. Eu amo. Porque um dia eu criei no amor. Um dia eu criei nessa mensagem que o Cristo veio trazer. E Cristo, Jesus Cristo, não criou a religião cristã. Não criou a religião cristã. Isso fique bem claro. Assim como Maomé não criou como é que chama? Esqueci. Enfim, o Buda não criou o budismo e por aí vai. Não criou. Ele simplesmente veio ser o amor e mostrar o caminho para que a gente seja também. E mostrar o caminho para Deus. Não gosto dessa palavra de verdade, gente. Não gosto.
mas ele diz que ele é o único caminho para chegar à fonte. Por quê? Porque ele é o amor, a fonte é o amor, então você tem que seguir por esse caminho do amor. O amor é o único caminho. Eu acho que já é tempo das pessoas reverem os seus conceitos. Hoje, para mim, eu vou dizer que eu ainda não cheguei ao nível de experiência que eu almejo. Não cheguei. Já faz 7 anos, no mínimo, deve fazer mais, mas vamos contar a partir da amizade com Deus, não é? Desse livro aí. Porque eu tinha uma coisa de emoção, eu tinha uma coisa de me emocionar, não é? De sentir Deus. Eu disse que eu não cheguei ainda no ponto que eu quero, porque eu tinha essa amizade, essa conexão mais emocional com a divindade na época, de sentir, mas a intuição que eu desenvolvi é uma história bem bonita também sobre a intuição, vou falar uma outra hora também, que eu desenvolvi, aprendi a desenvolver ao longo desses anos, e veio a partir da Bíblia, veio a partir dessa conexão com o divino, com a divindade, com a minha experiência. Essa intuição está cada vez mais forte. Cada vez mais forte. E eu fico muito feliz por viver a partir dessa intuição. E eu busco a intuição o tempo inteiro. São 2 caminhos. E o Ho'oponopono fala sobre isso, num estado vazio. Vazio, onde você ouve a divindade, onde você recebe a instrução, a direção, a intuição da divindade. E a mente. Como eu abri mão, como eu decidi não andar por esse caminho da mente, e isso eu decidi faz muitos anos também, algumas pessoas já conhecem essa história, que desde 1984, 94, que eu já estudo, não é, sobre a mente, etc. Eu já decidi andar por esse outro caminho, o caminho do amor, da intuição, do espírito. Essa intuição tem se avolumado, enfim, eu vivo por isso, não é? Eu busco viver pela intuição. Mas eu quero mais. A questão é que eu quero mais de Deus. Tem uma música que fala isso, não é? Quero mais de Deus. Eu quero mais. Quero mais da divindade, quero mais dessa energia, dessa essência que eu sou, porque somos centelhas divinas. Somos emanados do todo, emanados do vácuo quântico, emanados do amor, filhos do amor, nascidos do amor. Então eu quero mais. Eu quero muito mais. Mas eu sei que eu estou no caminho. E eu fico muito feliz com isso. Então, esse Deus que hoje eu tenho, primeiro, ele é interior, está dentro e não está fora. Não é um Deus no trono, barbudo, velho barbudo, com um cajado fora, não. É um Deus interior, que está em cada uma das minhas células, cada um dos meus átomos, cada um dos elétrons, nêutrons e etc. Que é a minha essência, que é a centelha divina que faz com que eu viva e respire e receba esse download o tempo todo, essa emanação de amor, de vida, de alegria e de tudo que ele é, ou ele, ela é, ele, ela. É muito lindo isso é maravilhoso. Então, o meu relacionamento com
com essa fonte está muito diferente. E eu desejo, de todo o coração, que cada uma, que esteja seguindo essas canalizações comentadas, recebam também, experienciem também o seu próprio relacionamento íntimo com a divindade, com a fonte de tudo que é. É esse o meu desejo profundo. E que as pessoas saiam dessa prisão do medo, na prisão da doutrinação, da escravidão pelo medo e da ideia de um Deus humano, vingativo, que pune ou que presenteia de acordo com o seu comportamento. A fonte criativa, como o próprio Cryon diz, é amor incondicional. Nos ama, sabe o nosso nome, está conosco o tempo inteiro, porque está dentro de nós. Uma vez, só para terminar, eu lembrei de uma outra coisa, que uma vez uma pessoa disse assim: Deus é muito ocupado, Ele não tem tempo para mim. Cryon diz o tempo inteiro que Deus sabe o nosso nome. Deus nos conhece pelo nome. E Ele fala em muitas canalizações, existe uma mão estendida para você o tempo inteiro, que você pode pegar e viver a partir disso. E é isso que eu estou praticando, aprendendo a viver pela graça, por essa mão estendida o tempo inteiro, que é amor incondicional, que me ama incondicionalmente, independente do que eu fale, pense ou sinta, e que me mostra o caminho da salvação o tempo inteiro. Gratidão, divindade, gratidão, vácuo quântico, gratidão, fonte criativa, gratidão, amor, por essa experiência maravilhosa que eu estou vivendo nessa terra, nesta encarnação, nessa existência. Eu sou muito grata. E muito grata por estar hoje aqui, podendo falar dessa experiência tão rica que eu tive, eu estou tendo, e compartilhar com vocês. Espero que de alguma forma seja importante, seja benéfico, não é? Seja contribuição para vocês, tá bom? E por favor, coloque também as suas experiências nos comentários, comente aqui o que você pensa sobre esse tema, sobre o medo de Deus. Você tem medo de Deus? É uma coisa dizer que você tem medo de você, né? Então é isso, do meu coração para o seu coração, desejo que os seus sonhos se realizem. Se você não está inscrito, gostou dos vídeos, quer acompanhar essa série, se inscreva, curta, compartilhe, porque aí o YouTube espalha para mais pessoas. Se você curte, compartilha, comenta principalmente, ele considera um assunto relevante e ele vai comentar, vai levar para outras pessoas. E toque no sininho para que você receba todas as publicações. Se você colocar em todas, sempre que tiver um vídeo, o YouTube também vai te avisar, tá bom? Fui, gratidão, até o próximo vídeo.